Olá, vamos para mais um estudo dos Provérbios de Salomão. Gratidão por estarem aqui. E hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo 14. Capítulo 14, nós estamos no versículo 27. Vamos que vamos? Então, de posse das suas anotações, vamos anotar, registrar. Quem quiser um bloquinho de notas, anota, registra, porque é muito importante os códigos que vêm, as colocações, as pontuações que você pode fazer com as situações da vida de vocês. Então, vamos que vamos? E aproveitem, todos os episódios já gravados, já estão disponíveis aí. Apertem o play em um deles e pode ser que encaixe naquele dia aquilo que você precisava ouvir e compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos, tá? Com certeza muita gente precisa de uma palavra, de um aconselhamento. Tamo junto? Então vamos lá. Versículo 27, nós vamos para hoje no capítulo 14. E a gente vai falar, o que ele fala no versículo 27, Salomão? O temor do Senhor é a fonte para evitar os laços da morte. De novo ele cita o temor do Senhor, e o temor do Senhor a gente vem falando que vem a ser o quê? A consciência nossa, já experimentada, já com a balança já pesando para as escolhas. Então, quando a gente fala o temor do Senhor, é a consciência. A consciência. Então, quando a gente erra, a consciência vem na hora nos bater. Então, quando ele fala assim, o temor do Senhor é a fonte da vida, para evitar os laços da morte. Então, a opção da minha escolha, baseada na minha experiência, me salva, me tira de muitas situações negativas, me tira de muitas situações ruins. Porque esse laço que ele fala é armadilha, muitas vezes é uma armadilha invisível e imperceptível que está ao nosso redor, baseado num agrado, baseado num certo prazer, porque a vida ela está rodeada desses laços da morte que ele fala, laços que dão fim a caminhos, que, que engendram contra seus propósitos, que fazem você às vezes terminar uma amizade, um relacionamento. Tá cheio de situações dessas por aí. Mas quando a gente ouve a Deus dentro de nós, a gente traz a força poderosa do discernimento para que a gente não caia e não seja enlaçado por essas situações. Então, vamos usar a linguagem de Salomão, o temor do Senhor, ele nos protege das armadilhas da morte. Então fiquem atentos a esses laços, porque são muitos ao longo da nossa jornada. São muitos e eles nos enrolam mesmo, daqui a pouco a gente está enlaçado, como se fosse uma cobra nos apertando. Então toma cuidado, esteja sempre com um pé na frente, outro atrás, não entre de cabeça assim direto. Avalie, analise, tente ver, pô, deixa eu olhar isso melhor, olhe com outras perspectivas. Se permita ter a visão relativa, de ver as coisas de outros ângulos. Note isso aí. Se permita a ver as coisas de outros ângulos. Note esse código. Versículo 28, capítulo 14, ele fala o seguinte: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O que ele quer falar aqui? Olha só que coisa importante. Hoje, na nossa Constituição, nós temos um parágrafo primeiro, se não me engano, todo o poder emana do povo. É o que ele está falando aqui. E há diferentes regimes que já houveram nesse mundo e ainda há espalhado por aí. A monarquia na Inglaterra, presidencialismo, né? Já teve parlamentarismo. Ou seja, nenhum desses regimes ele funciona sem um apoio popular. A democracia ela se define com o governo do povo, pelo povo e para o povo. Quem já viu aquele filme O Gladiador, você vê, ele é quando ele é feito escravo e ele está escravo e depois ele está gladiador. Os seus feitos como gladiador, ele começa a conquistar o povo de uma tal forma que o próprio rei, o próprio César, né, que estava ocupando o lugar ali do reinado de Roma,
ele não consegue atuar contra ele por causa da força do povo. Então aquele governante que ele é sábio, ele governa para o povo e não para si mesmo, e não para se dar bem. Ele é um servo do povo e não um explorador do povo. Trabalha bem para o povo, ele serve ao povo, não para acumular glórias e riquezas a si mesmo, mas para servir ao povo, porque foi colocado pelo povo, por exemplo, numa democracia. Mas infelizmente o que a gente assiste por aí são muitos desregramentos, muitas tristezas e vergonhas a gente vê, e ainda vai ver muita coisa que realmente não nos agradará. Mas o povo, como ele diz aqui, o governante que é sábio, ele está com o povo, ele ganha o povo. Lembra do filme Gladiador? O Máximos, que é o gladiador, o general, que se tornou escravo, depois se tornou um gladiador, ele ganhou o povo. Então, assim, sem apoio popular é impossível governar. Então, isso tem a ver com, hoje em dia, vamos levar para uma linguagem da internet, por exemplo, quando alguém conquista uma autoridade, ele tem sua audiência. A audiência é o povo dele. Se a audiência quiser acabar com ele, devido a algo que ele não fez de acordo com aquilo que ele prega, acabou a vida dele como um blogueiro, acabou a vida dele como alguém aí da internet, um influencer. Então ele tem que andar conforme a linha, conforme o povo deseja. Então, provérbio muito sábio esse aqui. Tem que servir como a carapuça tem que servir para muitos governantes nossos, políticos, né? Comandantes e etc. Versículo 29, ele fala o seguinte do capítulo 14: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo, que ele quer dizer na Bíblia aqui, é aquele que tem o discernimento, que tem o entendimento, que busca a clareza, busca... o que a gente pode dizer mais aqui sobre o longânimo? A Bíblia usa muito essa palavra, mas é aquela pessoa que pratica, que para muitos assim pode parecer até aos olhos dos infiéis um fraco, por exemplo. Mas na verdade é o cara que usa do discernimento e da sensatez para resolver adversidades. Ele tem um índice de viração própria, algo que muitos não têm. Diante da dificuldade, ele gira a chave, ele consegue girar a chave. Então, o que Salomão quer nos deixar aqui nesse versículo é que o longânimo, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, o ânimo de precipitado é aquele que é muito empolgado, que perde a razão. Uma pessoa que tem pavio curto, por exemplo, e é muito explosivo, explode a qualquer momento. Uma pessoa que é destemperada emocionalmente, não se conhece emocionalmente e acaba cometendo loucuras. Esse é o ânimo precipitado. Mas o longânimo, é uma palavra boa para a gente utilizar, é aquele que tem esse discernimento, é aquele que busca a sensatez diante das dificuldades. Então, quando a pessoa é insensata, que cai nessa questão do ânimo que exalta a loucura, ele é muito diferente do longânimo, porque ele pensa antes de falar, ele mede suas palavras, ele sabe que suas palavras podem machucar, ele sabe que suas palavras podem curar. Então a gente tem que refletir muito o que sai pela nossa boca, porque a paciência está ligada a esse longânimo, a esse que discerne. E para muitos podem parecer um fraco e os outros tropeçam ali, daqui a pouco ele está passando ele lá na frente. Por quê? A paciência o toma para tomada de decisão.
a paciência o toma para poder virar o jogo. E isso é uma coisa que a gente pede muito, paciência. E algo tão difícil para encontrar. Por que Salomão colocou esse versículo aqui? Para encaixar o outro que vai vir em seguida. Então, o próximo que ele fala, que é o versículo 30, ele fala do seguinte, olha, continuando falando do ânimo, só que agora com uma outra polaridade. Ele falou do ânimo exaltado, agora ele vai falar do ânimo sereno. Olha o que ele fala aqui. O ânimo sereno é a vida do corpo. É a vida do corpo. Tem a ver com paz de espírito. Paz de espírito é o elixir da vida. É a possibilidade de você observar e as coisas acontecerem e não te atingir, devido à paz que você alcançou dentro de você. Aí você fala, Ricardo, eu quero tanto encontrar isso, eu preciso disso na minha vida, mas todos nós estamos em busca disso. Nós estamos num mundo que a gente é provado a todo momento, em tudo que a gente aprende e em tudo que a gente ainda não aprende. Então, quando ele fala que a inveja é a podridão dos ossos, porque a inveja realmente é aquela que ela se perturba com o sucesso e a prosperidade dos outros. Ela julga. O invejoso, ele não se alegra com o que tem. E se entristece pelo que os outros conseguem. Faz comparações injustas. A pessoa que é invejosa, ela nunca é feliz. Porque ela sempre vai buscar aquilo que não lhe pertence. Forte isso, né? O invejoso, ele esquece de ser grato. Por isso que ele fala podridão dos ossos, porque a inveja é como se fosse um câncer, como se fosse uma doença que ela vai realmente te causando uma podridão nos seus ossos, vai te consumindo, porque você passa a olhar mais para fora do que para dentro. Então, e a alma, o que acontece com a alma? Ela não se aquieta, ela se inquieta. E aí o que acontece com o corpo? Ele padece. Então, assim, quando a mente ela não descansa, o corpo adoece. Não é isso? E a paz de espírito, que é o ânimo sereno, que é a vida do corpo, é um dos bens mais preciosos, é o que mais a gente deseja buscar. E essa paz, ela não vende num remédio da farmácia e nem em delivery. Ela é buscada com a sua vontade, com a sua fé. A paz de espírito, ela é resultado das graças que você tem da sua vida. Quando você realmente reconcilia com Deus, em suas virtudes, reconcilia com Cristo, com o Mestre Jesus. A paz está em Deus e a gente está em busca disso. Então, coloca isso como uma premissa, a busca sempre da paz. Em cada conflito da vida, em cada situação da vida, em cada sentido da vida há paz ali. Por mais que haja guerra, por mais que haja conflito, há paz ali. Você só precisa encontrar ela. Você só precisa encontrar essa paz no meio do caos. Essa é a sua missão, essa é a nossa missão. Versículo 31, ele fala o seguinte, capítulo 14, versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Uma das forças magnânimas de Deus, que bem explorado por Salomão nesses provérbios, é a justiça. Ele fala muito do justo. Os justos, ele é
entregue suas benesses de acordo com as suas obras. Praticamente ele fala muito isso. Então, se é muito fortalecida a justiça, porque ela está dentro do equilíbrio, o equilíbrio que nos faz evoluir, logo o contrário disso nos leva à ruína. Quando ele fala que diz assim, quem torce para levar vantagem sobre o pobre, por exemplo, o que leva vantagem sobre o pobre, que engana aquele que é pobre, que é muito simples e que é ainda ignorante em muitas coisas da vida, ele comete um crime contra Deus, ele comete um crime contra si mesmo, porque ele corrompe na lei divina e na justiça maior as leis, aonde você deveria ajudar a esse a crescer também e a evoluir, você se aproveita dele. Então, o que Salomão está falando aqui, para que a gente, tipo assim, quem cuida dos pobres, ele honra a Deus. Então, aquele que tem pouco saber, por exemplo, e se você tem muito assim, ou muito conhecimento, por que não ensinar aquele que precisa? Deus quer que você vá lá, prospere, mas que você transborde na vida das pessoas. O transbordar na vida das pessoas é como se fosse uma caixa d'água que não tivesse a boia e a água está jorrando, você está transbordando na vida das pessoas. O transbordo significa generosidade. A alma generosa, ela prospera. Guarda isso, isso é um código. A alma generosa prosperará. Porque assim, Deus multiplica. Deus multiplica através de você a sua grandiosidade, a sua bondade. Então, por que muita gente tem e não ajuda? Deveria estar ajudando muitas pessoas. A gente tem, quando a gente absorve um conhecimento, a gente tem que também partilhar disso. Fazer com que as pessoas também alcancem o que você alcançou. Por que não? Mas aí, Ricardo, encontrei uma pessoa, tentei ajudar, mas a pessoa não quis me ajuda. Ou, tudo bem, vai ter muitos assim. A gente também só pode ajudar aquele que quer ser ajudado. Isso é muito importante, toma cuidado também com isso. A gente não pode negar ajuda, mas a gente tem que entender também que será que aquela pessoa pediu ajuda ou ela precisa de ajuda? Você tem que sentir isso no seu coração. Então é um versículo para a gente refletir quanto a essa questão do transbordo, da prosperidade, muito, muito poderoso isso aqui, tá? Aqueles que socorrem pessoas, que socorrem necessitados, que ajudam a pessoa a crescer junto com você, a evoluir junto, ganha muitos pontos com Deus e prospera. Versículo 32, ele fala o seguinte: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Ou seja, o perverso é aquele que vai de encontro às leis divinas, não é o ensinável, é o ímpio que ele tanto diz conhecer tudo, mas realmente não conhece Deus na sua profundidade. Então, não adianta ter a malícia, não adianta enganar. Deus está vendo tudo. Tanto que quando chega nos momentos de pressão, é o primeiro a perder a fé, é o primeiro a cair. É o primeiro que não tem sustentação, porque não tem base, não tem força, mas o justo não é assim. O justo ainda morrendo ele tem esperança, o justo morrendo ele tem fé. Por mais que o mundo esteja caindo, ele acredita, ele confia. E aí a providência divina ela faz a sua ação. Porque Deus não abandona os justos. Deus não abandona os que têm fé. Então o justo ele tem sua âncora firmada na rocha. A rocha que não se abala por nada. E aonde está sua âncora hoje? Então, mesmo atravessando coisas muito negativas, muitas dificuldades, cruzando os vales escuros, descendo áreas perigosas,
Mas o justo, ele mantém a esperança, porque a esperança dele está, sabe com quem? Está com Deus. E a tua esperança está com quem? Diante da dificuldade. Pensa nisso. O versículo 33, ele fala o seguinte: no coração do prudente repousa a sabedoria. Olha que forte isso aqui. Mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Ou seja, o coração, ele guarda os arquivos secretos da nossa alma. Então, aquele que é justo, aquele que é prudente, que prudente é o caminho para ser sábio, é o caminho da verdade. Mas o que há no interior dos insensatos, vem a lume. Porque não adianta enganar, você vai sentir no coração da pessoa que não é de bom grado isso que ele fala, não é de bom grado o que ele faz, porque ele não é isso. A maldade escondida, ela é maquiada pelos insensatos. E ela acaba vindo à tona uma hora ou outra, não tem como. Mas no coração do prudente repousa a sabedoria. A sabedoria é olhar para as pessoas com os olhos de Deus. A sabedoria é amar a Deus, o que Deus nos entregou e nos deixou como criação, como tudo que acontece na vida. Sabedoria é saber aprender com os seus erros. Sabedoria é amar as pessoas e usar tudo que você aprendeu também para ajudar as pessoas. Então, os prudentes, que ele fala aqui, eles saboreiam do banquete da sabedoria. Prudência, de novo. Coração prudente. Versículo 34, ele fala o seguinte: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Isso tem a ver aqui, esse provérbio, a justiça exalta as nações, o pecado é o opróbrio dos povos. A gente vê um exemplo disso quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber de Deus a tábua dos mandamentos, as tábuas da lei, enquanto que o povo estava lá envolvido no pecado, porque não havia mais equilíbrio, os justos já não estavam mais presentes. Então, se uma nação ela promove o pecado, faz apologia aos vícios, às ideologias desregradas, levanta a bandeira de imoralidade, inverte os valores morais e da família, ela está chamando as trevas à luz. Ela está querendo apagar a luz. Ela está querendo levar uma nação à ruína. Olha que forte é isso aqui. Para mim, todo governante, todos os políticos deveria ser um manual, ler os provérbios de Salomão. Isso aqui cai como uma luva para muitos. Então, uma nação, ela cresce sobre a força da justiça, dos justos, porque a justiça, ela exalta as nações. Aqui o que Salomão quer falar aqui é uma nação envergonhada, quando ela não alcança o equilíbrio, quando ela se desregra, quando ela perde os valores. Então a justiça, ela não pode ser algo falado da boca para fora, ela tem que ser agida, ela tem que ser cumprida. O equilíbrio, ele tem que ser cumprido. Versículo 35 e o último, ele fala o seguinte do capítulo 14, esse capítulo é grande, né? O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Tudo que a gente faz de bom, que alcança a prosperidade ou que alcançamos o fracasso, ele vai depender, e o relacionamento que isso tudo envolve, ele vai depender muito de quem somos. Dualidade, favor, fúria, bom, mal, prudente, imprudente, digno, indigno.
Então, ou seja, se semearmos uma boa ação, vamos colher uma reação. Tudo que semearmos, colheremos uma reação. Ação, reação. Então, independente, aquele que semeia, por exemplo, ventos, aí é o nosso um ditado popular, aquele que semeia ventos, colhe o quê? Tempestade. Aquele que semeia na carne, que é muito materialista, que dá valor à carne, acaba colhendo corrupção, porque se corrompe. Então, mas o que planta o amor vai colher amor, que se planta discórdia vai colher discórdia. Então, ele quer falar daqui que aquele que é prudente de acordo com a sabedoria que lhe foi entregue, que segue seus mandamentos de acordo com a verdade de Deus, segue com os valores intrínsecos aqui dentro, seu discernimento bem à vista, trabalhando bastante a força da justiça dentro de você, do justo, que é responsável, é íntegro com aquilo que acredita e aquilo que faz. Esse vai gozar do favor do rei. Esse o rei olha com bons olhos. Mas aquele que é indigno, esse o rei não quer nem ver perto. Então você quer estar perto do rei ou você quer estar longe do rei? O rei, ele não gosta de bajuladores. A gente não fica praticando bem para ser bajulado ou por querer palavras bonitas. Porque o nosso compromisso, ele é com Deus e com a gente mesmo. Então é isso. Vamos então, eu agradeço, fechamos o capítulo 14 e vamos aqui agradecer, fazendo aquele boot, aquela oração que a gente sempre faz ao término, né, de cada capítulo. Então vamos fechar nossos olhos, momento de gratidão, momento de agradecer. E nesse momento mágico, nesse momento divino, vamos elevar nosso pensamento e vamos lá. Senhor Deus, amado Jesus, damos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve nos momentos mais difíceis, nos momentos de glória. Nesse instante divino e sagrado, rogamos a Sua presença e Seu amparo em nossas vidas, para que clareie-nos sobre a luz da Sua justiça os melhores caminhos, livrando-nos dos perigos, livrando-nos dos caminhos tortuosos e dos laços que queiram nos atrapalhar. Nos permita, Senhor, encontrar a prudência em nosso coração, nos permita encontrar as chaves das nossas virtudes que estão aqui dentro, que precisamos alcançar cada vez que nos aproximamos de vocês, do Senhor. Nos comprometemos aqui hoje de estreitar a relação com Deus, com o Senhor, de forma essa que a gente consiga encontrar os códigos e as chaves da vida que tanto precisamos para poder crescer e evoluir. Nos comprometemos aqui hoje a observar mais as nossas falhas, a observar mais esse lado que pende para um lado negativo, que quer afastar da luz. Rogamos o discernimento para que possamos ter o tempo necessário para poder reagir a uma escolha má. Dessa forma, agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos dá do ar que respiramos, da vida que temos, das provas que vivenciamos e de toda a experiência que o Senhor nos entrega para evoluir. Nos comprometemos sempre a se cair, a levantar, a perseverar e a manter a esperança no Senhor. Gratidão pela família que tenho, gratidão pela vida que mantenho, gratidão pelo trabalho que desempenho e que possamos assim agradecer e dar glórias a Deus. Respira profundamente, solta o ar devagar, amém, aleluia, gratidão. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, agradecemos mais essa oportunidade, né? A luz aqui está um pouco fraca, a gente está adaptando aqui na mudança, mas
estamos aqui, marcando a presença. Tá bom? Então amanhã entraremos no capítulo 15, estaremos com vocês novamente, começando uma nova jornada, capítulo 15. Um beijo no coração, fique com Deus e Deus abençoe, Jesus também os abençoe, paz e bem. Fique com Deus.